Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou José, estou aqui para mais um encontro de catequese. E para nós iniciarmos, vamos fazer a oração do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação por Cristo, Senhor nosso. Amém. Muito bem. Hoje nós vamos falar sobre o segundo livro dos Macabeus. Esse livro é o 16º da coleção dos livros históricos e contém 15 capítulos. Esse segundo livro dos Macabeus, ele não é uma continuação do primeiro livro dos Macabeus que nós já vimos. Esse segundo livro é, em parte, paralelo ao primeiro livro. O primeiro livro, ele é mais político, enquanto esse segundo livro, ele é mais religioso. Esse segundo livro, ele começa com as cartas enviadas pelos judeus de Jerusalém aos judeus que estavam no Egito. E essas cartas referiam-se a um convite à festa da purificação do templo de Jerusalém, a festa das tendas, a festa do fogo, lembrando que esse templo de Jerusalém foi recuperado por Judas Macabeu. Daí esse convite para essa festa, dessa reinauguração, vamos dizer assim, do templo de Jerusalém. Logo depois desse livro, o historiador, o narrador, o abreviador dessa história, ele faz então um resumo desses fatos ocorridos com a recuperação do templo de Jerusalém. E o centro desse livro, o núcleo desse livro é a piedade, a perseguição dos piedosos e o seu testemunho de fé. Era um povo que tinha muita fé em Deus e enfrentava as dificuldades, os inimigos, sem perder a sua fé. Então, o centro desse livro mostra justamente isso, esse testemunho de fé durante a perseguição que ocorreu naqueles dias. E esse livro, ele mostra justamente essa questão da fé na ressurreição e na vida eterna. Basta a gente vermos no capítulo 7 a história dos sete mártires, também no capítulo 14 da morte de Razes e no capítulo 12, versículo de 38 a 45, a fé, o culto aos mortos, o sacrifício pelos falecidos, mostrando tudo isso, a fé na ressurreição e na vida eterna. E essa fé na ressurreição e na vida eterna daquele povo piedoso, aqueles judeus daquela época, eles serviram como um incentivo, como um modelo para os mártires cristãos. Então, o núcleo desse livro é justamente isso, a fé na ressurreição, na vida eterna. E é isso que dava força para eles resistirem aos inimigos até a morte. Essa fé na ressurreição e na vida eterna. E depois, lá no final, o autor, então, ele faz um resumo do livro dizendo que ele mistura água e vinho. O que quer dizer isso? A água, justamente, o sentido histórico do livro, a narrativa que ele faz e também o sentido sapiencial
edificante. Esse é o vinho. O que quer dizer isso? É uma forma de nós entendermos isso de acordo com a sabedoria de Deus para o crescimento na fé, né? Para o nosso crescimento espiritual. Por isso, ele tem esse gênero narrativo, sapiencial, edificante, para que a gente compreenda, né, essa sabedoria que está por trás dessa história, para que nós possamos compreender, né, o que Deus espera de cada um de nós. Então, esse livro justamente mostra isso, né? Esse povo que tinha muita fé e ia até as últimas consequências, até a morte, confiando em Deus, né? Então, por isso nós vimos que é um livro mais religioso, preocupado assim com a vida eterna, com a fé. E hoje também lembramos que é o dia 9 de novembro de 2021, a igreja também celebra a festa, né, da dedicação da Basílica, né, de São João de Latrão, que é a primeira igreja construída em Roma, é a igreja do Papa, né? E nós vimos também na passagem do Evangelho, onde Jesus ele faz um chicote de cordas e espanta lá os vendilhões do templo, que estavam vendendo animais, fazendo os negócios ali em lugar que não era devido. Isso mostra para nós que o Judas Macabeu, ele lutou pelo templo, pela purificação do templo. Jesus expulsou os vendilhões do templo de Jerusalém, e cabe a nós hoje também valorizar as nossas igrejas, que é um lugar de oração também, né? Então nós devemos ter todo o respeito pelas igrejas. Se Jesus lá atrás já defendeu o templo de Jerusalém, né? Quanto mais hoje, que os templos de hoje é a casa dele, onde nós celebramos a Eucaristia. Então nós temos esse compromisso também de cuidar bem do templo de Deus, da casa de oração. E de que forma? Indo bem vestido, não com roupas extravagantes, também desligando o celular, né? Se portando como um verdadeiro cristão, piedoso como foram os judeus nessa história dos livros de Macabeus. Lembrando que o templo, ele é de pedra, é uma casa de oração, e nós também somos templos do Espírito Santo também, né? Não somos de pedra, nós somos de carne e osso, mas o Espírito Santo também habita em nós. Então nós também somos um templo sagrado, né? Então nós devemos respeitar o nosso próximo, sabendo que Deus habita junto dele, como habita em nós também. Então, essa história do livro, do segundo livro de Macabeus, é muito importante para nós, então, pensarmos sobre o nosso templo também dos dias de hoje, que é a nossa casa de oração, pelo respeito que nós devemos ter para com ele, e também o templo, que é o nosso próximo, né? Onde habita o Espírito Santo, tá certo? Então, eu vou ficando por aqui. Um grande abraço para vocês e fiquem com Deus. Olha, gente, e não esqueça de dar um like no nosso canal, tá bom? Muito obrigado. Tchau, tchau.